Falando francamente, senhoras e senhores, ontem a minha filha Patrícia resolveu dar uma volta aí com o velho aqui para mostrar algumas situações que nos deixou decepcionado, preocupado, porque muito se fala aqui que empresas querem investir em Birigui, mas o problema talvez seja da água, o problema seja do prefeito, o problema seja vindo da política que atualmente demanda a nossa cidade. Mas o que chamou a nossa atenção é que nós fizemos um circuito pelas principais ruas da cidade. Entramos aí pela Roberto Clark, passamos aí pela Bento da Cruz, pela Oswaldo Cruz, pela Praça Doutor Gama, Praça James Mellor, passamos pela Rui Barbosa, passamos pela Barão, pelas Saudades, pela Siqueira Campos, pela 9 de Julho, rodamos também a Anhanguera, passamos pela Rua João Galo. Passar pela Bandeirantes hoje, gente, tem que arriscar. É incrível a situação da Rua Bandeirantes em Birigui. Pertinho, pertinho, pertinho do maior supermercado da cidade, pertinho da antiga rodoviária. A situação da Rua Bandeirantes é de preocupação total e muito grande. Quando a prefeitura anuncia que vai fazer 100 mil metros quadrados de asfalto na cidade, não sei se é balão ou se é realidade, tem que olhar primeiro o centro, principalmente a Rua Bandeirantes, como atender também os bairros. Mas o que nos preocupou e chamou a atenção, quando se fala em investir em Birigui, é o abandono que se encontra alguns antigos prédios, que começaram a demolição, pararam. O que existe de tantas e tantas casas para serem alugadas ou vendidas, lojas que fecharam suas portas, prédios que estão completamente abandonados, dá uma impressão de que realmente é uma cidade sem caminho e uma cidade sem futuro. Tal é a situação que se encontra alguns prédios de nossa cidade. Culpa seria do quê? Talvez essa culpa seja porque não há um projeto e não há um plano de se fazer aí um conceito geral. Na Praça Doutor Gama, antigo Banco Banespa, depois foi Santander, está fechado, gente. E sabe quando vai ser alugado ali? Dificilmente, porque o setor imobiliário de Birigui brinca com a população de Birigui. O que se paga de taxa de aluguel de um prédio em Birigui é incrível, parece que é um prédio ali na Augusta, ou na Júlio Freire, ou então no maior centro de São Paulo, que é a São João. É alto, altíssimo, e o cidadão não consegue vender para ter o suficiente lucro para poder pagar o aluguel. O que ele faz? Ele fecha o estabelecimento e vai para casa. E esse fechamento do estabelecimento ocasiona o quê? Um desgaste muito grande para quem chega em Birigui querendo investir em Birigui, encontrar portas e portas fechadas, lojas e lojas fechadas, prédios e prédios abandonados, começam a demolição aí, param. Na Consolação, então, é caso de polícia. A quantidade de prédios que existe ali, servindo aí de abrigo para aqueles que não têm aonde dormir e outros até para puxar o fumo maldito. É necessário que se faça um plano, que se tenha um plano de governo, que se tenha uma condição de poder fazer com que Birigui seja aquela Birigui que todos nós amamos e adoramos. Ainda ontem eu falei para minha filha, o que fizeram com a minha Birigui? Tal é a situação que se encontra a nossa cidade. É necessário que o setor imobiliário que cobra juros e mais juros quando o cidadão atrasa o aluguel, o preço do aluguel em Birigui é caríssimo. É coisa de se analisar e de chamar a polícia. Será que os donos de imobiliária não têm um conceito que a população não tem condição mais de arcar com isso? Não sabe que o comércio nosso é sufocado, mas sufocado violentamente pela internet? Que as pessoas preferem ir nas lojas, ver o que tem numa loja e depois pedir a mercadoria pela internet. A internet não tem o aluguel caríssimo que tem. Então, por essa razão, nós nos sentimos bastante preocupados, chateados, tristes,
Porque a Birigui que a gente sempre viu, a Birigui que a gente adora, a Birigui que a gente ama, era uma Birigui de corre-corre. A cidade com uma movimentação enorme de pessoas. Todos eles procurando. Nós hoje temos 3 agências, 4 agências bancárias, gente. É Bradesco, Itaú, nossa Caixa. E cadê aqueles bancos que tanto faziam sucesso no centro da cidade? Será que alguma coisa, jogar alguma praga em Birigui? Não dá para acreditar. É necessário que os donos do poder, prefeito, vereadores, Associação Comercial e Industrial de Birigui, os empresários de Birigui façam um movimento em torno de fazer com que as pessoas tenham condições de alugar um prédio e montar uma loja, porque o aluguel é caríssimo. Investe-se em outros setores, talvez até ficando em casa e vendendo pela internet, dá muito mais do que preocupação com o empregado, preocupação com o aluguel, com a eletricidade, com a água, com o imposto pesado, e tudo isso vai fazendo com que as lojas vão ficando fechadas. Quem duvida que dê uma volta no centro de Birigui? Gente, o principal hotel que nós tínhamos aqui na região está fechado. O Birigui Palace Hotel. Se fecha um hotel, por quê? Porque não tinha freguesia, não tinha clientela, não tinha o que poderia se chamar aí de atrativo. Então, é necessário que se faça alguma coisa. E quando o Totti faz um pronunciamento desse, criticando violentamente a agilidade que o prefeito teria que ter e não tem, lógico, e é claro, começa a preocupar mais. A Giga deu uma desculpa, eu vou montar em Birigui, vai montar para quê? Vou mudar de diretoria. Empresas de Birigui estão fechando suas portas porque não suportam os impostos, não suportam os aluguéis e não suporta aí a concorrência da internet. É necessário que a Associação Comercial e Industrial de Birigui dê uma atenção maior, porque ela depende do comércio, a sua subsistência. Ela necessita de que o comércio evolua. Agora, é necessário que faça uma reunião com os proprietários de imobiliária, com os proprietários desses imóveis. E, consequentemente, aí tem uma razão maior de dar a Birigui, aquela Birigui que nós amamos, aquela Birigui que nós adoramos, aquela Birigui onde, antigamente, para se dar uma volta na cidade aí, só encontrava tanta facilidade de tantas lojas bonitas, maravilhosas. Hoje, encontra-se placa, aluga-se, encontra-se placa, vende-se. É necessário coragem. Será que a turma que investia e que tinha força de vontade se preocuparam com a situação política que nós estamos sendo envolvidos? Os fakes que correm soltamente aí não traz nenhum atrativo de fora. Quem falava que não investia em Birigui por causa do problema da água, já não tem mais essa resposta do problema da água. Existe esse problema, mas o problema maior é o abandono de prédios públicos, prédios privados, prédios particulares, lojas fechadas, lojas sem condições e atualmente aí o aluguel caríssimo, caríssimo, caríssimo que se cobra, fazendo com que Birigui tenha o aluguel mais caro do Brasil para quem quer estabelecer. Se o cidadão atrasar um mês o seu aluguel, com certeza ele tem que fechar a sua loja, porque não vai conseguir cobrir no mês seguinte. Por essa razão, é necessário que alguma providência tome e faça com que Birigui volte a ser aquela Birigui que todos nós amamos e adoramos. Com a palavra e a resposta, Associação Comercial e Industrial de Birigui, sindicatos de Birigui, associações de classe, empresários se unam, cheguem a uma conclusão de que é necessário facilitar mais para que o investidor invista mais em Birigui, senão ele corre para Araçatuba e aí o prejuízo é muito grande. É necessário que se faça uma união das forças que tem Birigui, e tem muita força para se reunir nesse sentido. Por isso é que nós ficamos aqui, em nome de Birigui Piscinas, todos os dias, falando francamente, gente.